Boa noite, gente. Eu sou o Pedro Menzani. Eu sou estudante de psicologia aqui da USP Ribeirão, estou no terceiro ano. E eu sou membro do PEIC, que é o Projeto de Ensino Interdisciplinar Comunitário, que é um projeto organizado por voluntários, que oferece educação interdisciplinar gratuita para quem tem o ensino fundamental completo. Agora, na pandemia, a gente está se adaptando para o formato digital para continuar sendo uma fonte de divulgação de conhecimento com a suspensão das aulas, né? Então a gente está fazendo postagens no Instagram e no Facebook. Toda segunda a gente faz aqui o Pay que Ajuda, que é um espaço onde a gente tenta divulgar material para ajudar quem está estudando agora na pandemia e quem está prestando vestibular. Então a gente tem divulgado para quem está acompanhando materiais que a gente deu em aulas que quando estava presencial ainda, a gente está traduzindo para o formato digital. Então acompanhe a gente lá no Instagram, no Facebook, compartilhe as postagens para divulgar, porque tem também postagens na sexta com indicação de filme, série, e tem postagem na quarta, sempre discutindo um tema mensal. Inclusive, o tema desse mês é emoção. E a gente sempre finaliza o tema com uma live maior, que vai ter, acho que no dia de 8, se eu não me engano, vai ter uma live maior nas redes do Fake, sobre emoções também. Então, fica por dentro para saber o dia certinho e acompanhar a gente lá. E então, e hoje a gente pensando no pessoal que está estudando agora, ou está estudando sozinho, ou estudando com aula remota, e que vai prestar o vestibular, a gente pensou em discutir um pouco como que é a ansiedade do pessoal que está nessa situação e como que é para a indecisão e insegurança na hora de tomar essas decisões importantes, como que é a decisão da escolha profissional, que muitas pessoas enfrentam na hora de se inscrever nos vestibulares, né? E para discutir isso, eu estou aqui com o André Neis, que é da LIPCC. Você quer se apresentar, Oi, André? gente, tudo bom? Eu sou representante da Liga de Terapias Cognitivo-Comportamentais, e foi muito legal o convite do Peik para fazer essa conversa aqui. E eu estava até conversando com o Pedro antes, como às vezes parece que é difícil fugir do tema da pandemia e tal, e é legal trazer isso para uma questão que não é só para agora, mas é para sempre, né? Que é dificuldade de tomar decisão, época de vestibular e tudo mais. Você quer falar um pouco sobre como que é a liga? Claro. A gente fundou a Liga esse ano, agora. A gente aproveitou que as coisas estavam um pouco bagunçadas, que as aulas não tinham começado ainda, e a gente estruturou a Liga, que tem o intuito justamente de democratizar e passar para as pessoas que muitas vezes não têm acesso, porque as teorias e o conhecimento ficam muitas vezes restrito à academia, e mesmo dentro das universidades e da faculdade, às vezes você só tem acesso a um conhecimento ou alguma coisa mais em específico quando você entra em contato com alguém que conhece muito da área, um professor, alguma coisa do gênero. Aqui na USP de Ribeirão, a maioria dos alunos só vai ouvir um pouco do que são as terapias e as teorias cognitivo-comportamentais para o final do segundo ano, né? Uhum. É, Eu acho que dá para você começar apresentando um pouco o que que é a TCC, Claro, para a gente poder começar a claro, conversa. eu acho que é uma boa que justamente a nossa liga ela se propõe a
colocar em prática o que a psicologia que se propõe, né? Que é passar o conhecimento para o público e ajudar as pessoas. No nosso caso, a gente tem alguns projetos das teorias cognitivo-comportamentais. Que o que são? É basicamente o, o conhecimento construído em cima de alguns preceitos e do modelo cognitivo, que é a ideia de que a cognição, que envolve a memória, os pensamentos, imaginação e mais algumas coisas, a, os seus afetos, que junta sentimentos e emoções e o comportamento, como que tudo isso é integrado de uma forma que você olha para o indivíduo e isso impacta na vida dele. E como isso, inclusive, caracteriza a estrutura da personalidade dessas pessoas. E a gente está pegando esses conhecimentos, a gente está com, por exemplo, a gente entra em contato com alguns cursinhos populares, a gente está tentando montar uns grupos de estudo já para o ano que vem. E eu acho que vai dar certo, sim. Hum. Vocês estão sempre divulgando também nas redes sociais, né? Sim. A Mari e a Gabriela, que são. É, Não, desculpa, elas são as pessoas exatamente. que fazem o trabalho duro nessa frente. Sim, esse formato tá tendo bastante coisa assim de divulgação de conhecimento. Acho que é sempre bom preencher, né, esse espaço com conhecimento de qualidade, conhecimento científico e Sim. educação, né? Então acho que a gente pode começar aqui com o tema, pensando aqui nessa decisão que é a escolha profissional, né? Que pode atrapalhar e o que pode ajudar a gente a tomar uma decisão? Então, eu acho que primeiro pensar o que norteia nossas decisões, né? Se a gente for pegar o conhecimento que a gente estuda da abordagem cognitivo-comportamental, a gente vai ver que, justamente, ao longo da nossa vida, a gente, por ser exposto a diversas situações, a gente cria padrões de interpretação. Então, Uhum. isso pode vir na forma de pensamentos, e isso pode vir na forma que você se sente quando você é exposto a uma determinada situação e a forma como você se comporta, certo? Então, a gente conhece bastante pessoas que têm dificuldade de tomar decisões e muito provavelmente o quanto na história da vida dessa pessoa ela não foi punida por tentar tomar decisões muitas vezes, ou pela própria consequência de ter sido uma consequência ruim que ela não gostou, que ela não esperava, ou por outras pessoas que repreendem e não estimulam uma determinada autonomia na tomada de decisão, né? Você perguntou a respeito dos Uhum. fatores que podem atrapalhar e ajudar. Eu acho que, segundo as TCCs, faz bastante sentido o conhecer as suas crenças ou conhecer, tipo, o que você pensa a respeito de determinada coisa, certo? Tipo, se existe uma Uhum. determinada área que eu não quero prestar, tipo, o que eu acho a respeito dessa área, sabe? Tipo, qual é o conhecimento pré-concebido que eu já tenho a respeito disso? Outra coisa que é relacionado, mas não é igual, são os seus valores. Então, não é só o que você acredita, mas o que você gostaria de ser, o que você gostaria de não ser. Às vezes, você tem determinados padrões de comportamento que você não gostaria de ter. Então, você é uma pessoa que ou procrastina, ou é muito irritadiço e reage mal, com raiva e não aprendeu a lidar com as frustrações. E isso tudo, ao longo do tempo, se acumula para ajudar ou atrapalhar na tomada de decisões, certo? Então, reconhecer também o como você se sente de, perante determinadas situações, né? Se uma pessoa Uhum. que
que ela é exposta. Vou dar o exemplo do vestibular que a gente tem aí. Ela tem que escolher entre determinado curso. Ela gosta muito da área de biológica. Ela está propensa a sentir ansiedade se ela tiver que tomar uma decisão para entrar no curso de medicina? Será que ela simplesmente se desliga e prefere deixar mais para frente para tomar essa decisão? Será que ela está tranquila? Porque estar tranquilo é uma forma também de reagir, certo? Porque estar tranquilo Uhum. demais pode ser um indicativo de que você não está processando aquela informação, de que talvez não seja tão valioso para você naquele momento tomar aquela decisão. Então, eu acho que reconhecer como você se sente em determinadas situações e o que você pensa a respeito de determinadas situações é um bom passo para verificar quais são os fatores que estão determinando a sua escolha, sabe? Sim. E é uma coisa de autoconhecimento também, né? Então, investigar quais são os seus valores, investigar o que te leva a pensar de um jeito, o que te leva a pensar de outro. E uma coisa que você comentou é que às vezes uma resposta é a pessoa não tomar decisão, a pessoa deixar para depois, né? Você comentou que é uma forma de lidar com isso. Como que você vê isso? Isso é resultado de quê? Essa coisa de procrastinar ou postergar uma decisão? Então, a procrastinação, ela vem como um padrão, porque às vezes a gente simplesmente coloca mais para frente e isso pode ser ou não útil para sua vida. De repente, você pode não estar preparado para tomar uma decisão, mas muitas vezes as pessoas elas procrastinam por causa da questão de intolerância à frustração ou porque elas foram punidas e não aprenderam a tomar essa decisão. Elas sentem ansiedade é, na, na frente de uma situação em que elas tenham que escolher. Então, meu Deus, como que eu vou tomar uma decisão agora, sendo que todas as outras vezes que eu tomei uma decisão, alguma coisa ruim me aconteceu? Então, junto com esse pensamento vem um sentimento que é desagradável, sabe? Uhum. Então, É uma forma de evitar esse sentimento a desagradável. procrastinação, muitas vezes, sim, vem como uma forma de evitação, exatamente. E as pessoas, muitas vezes, durante a vida delas, elas não são ensinadas a lidar com a frustração. A gente vive numa cultura na qual os sentimentos e emoções desagradáveis, eles são bastante repreendidos. Então, durante a nossa infância, muitas vezes Uhum. a gente ouve que a gente não devia chorar, ou mesmo aqueles comentários que são bem intencionados, e aí eu não estou falando que é um grande problema o comentário em si, mas a forma que ele vem sistematicamente, que é não precisa chorar, tá tudo bem, ou isso vai passar. Tipo, vai passar, de fato. Quando você tá sentindo uma emoção muito intensa, ela acontece e ela passa. Só que ao invés de muitas vezes acolher o sentimento e entender que realmente faz sentido ela estar se sentindo mal naquele momento, porque outras pessoas se sentiriam dessa forma e faz sentido se sentir dessa forma. Se, se você está perante uma decisão muito importante na sua vida, então é normal você sentir um tanto de ansiedade, sabe? É lógico, não é o ideal e não Sim. é. Eu diria que não é o melhor resultado quando você sente tanta ansiedade que você não consegue tomar uma decisão ou que isso afeta negativamente a sua decisão. Mas um pouco de ansiedade é inclusive um sinal de que isso é uma coisa importante para você. Sim, né? E acho que também a idade, né, que você toma essa decisão seria
pensando na escolha da profissão, também porque é uma idade que a gente está formando a nossa personalidade, que a gente sabe que a personalidade ela é muito importante para a carreira como um todo, né? Para a gente começar a construir a nossa carreira de acordo com aquilo que a gente valoriza, aquilo que a gente busca. Então, às vezes é normal esperar que se tenha um certo nível de ansiedade para tomar essa decisão que é tão importante, né? Sim, com certeza. E eu acho então que uma forma de fazer esse processo ser menos doloroso pode ser saber definir alguns critérios para tomar uma boa decisão. Então, saber o que procurar quando eu estou olhando para um curso, para ver se eu gosto dele ou não, onde buscar informação e onde buscar ajuda. Sim. Antes de entrar nesse ponto dos critérios, eu queria passar uma coisa que eu vi num canal de psicologia que eu acompanho, que fala, é, é muito fácil você julgar Uhum, o passado com os olhos do presente. E muitas vezes, quando as pessoas elas olham para as decisões que elas tomaram, elas falam, nossa, como eu tomei uma decisão equivocada, ou que não me trouxe os resultados que eu desejava. Só que assim, o quanto da informação que você consegue observar hoje, você tinha capacidade de ter no passado, sabe? Então, até numa perspectiva menos de julgamento, de se falar, nossa, como eu sou uma pessoa não esperta, sabe, inteligente, mas falar, eu realmente uhum, estava numa situação de menos conhecimento do que eu estou agora. E daí utilizar isso para aprender uhum, para circunstâncias futuras. Então, você estava exatamente. falando da questão dos critérios. Aí, Eu acho que eu queria comentar porque eu ia falar que eu acho que o erro, uhum, né, não pode ser uma barreira. Então você tem que ver que você errou e o que você pode aprender a partir sim, dele. e assim, é, ninguém espera que quando você erra em uma coisa importante, que você se sinta anestesiado ou feliz e falar, agora eu vou aprender tudo que eu não sabia antes e vou aprender tudo com os erros do passado. Não, é esperado que você sinta um certo grau de frustração, de irritação, de tristeza. São emoções e sentimentos desagradáveis que ajudam a gente a refletir sobre as coisas pelas quais a gente passou, sabe? E justamente olhar para o nosso passado é uma boa forma, olhar de uma forma um pouco mais, eu não vou falar metódica, mas olhar Cuidado. com um pouco mais de carinho, tipo, quais foram as circunstâncias que fizeram você tomar decisões que você não gostava? Será que você não conhecia exatamente o que você gostava? Será que você agiu por impulso? Agiu impulsivamente? Será que você se guiou demais por alguma pessoa em específico, certo? Então, justamente nessa questão, conhecer exatamente onde você quer chegar e conhecer o caminho que você vai tomar são boas formas de avaliar. Inclusive, a balança de prós e contras, óbvio, ninguém espera que todos os prós e todos os contras eles tenham exatamente o mesmo peso. Mas só esse exercício já te ajuda muito no processo de tomada de decisão. Então, se eu vou estudar, eu quero muito uma faculdade em específico, mas eu vou para longe da minha família. Não necessariamente a melhor decisão é igual para duas pessoas diferentes. Duas pessoas diferentes podem valorizar duas coisas diferentes de forma distinta. Uma pessoa pode falar: não, eu quero ficar próxima da minha família. Eu tenho primos, eu tenho meus irmãos, eu tenho meus avós de quem eu quero ficar perto e eu não abro mão disso. E tá tudo bem, as pessoas têm o direito de serem diferentes. Outra pessoa vai falar: não, na verdade, o que eu realmente quero é a minha carreira
e eu estou disposto a fazer quaisquer esforços para chegar lá. E tá tudo bem também. Sim, eu acho que uma coisa que a gente tinha trazido também numa postagem do Fake é essa questão de que às vezes não existe uma decisão que é a melhor. Não é uma questão de você descobrir qual que é a melhor. É uma questão de você julgar qual para você faz mais sentido para você. Porque às vezes uma é melhor em algum aspecto, mas em outro ponto ela ganha, sabe? Essa coisa de pesar os valores para poder comparar as duas. Com certeza. E é exatamente isso, né? Porque não é só porque dizem que tal caminho é melhor para você, ou dizem que tal caminho é melhor, que necessariamente ele vai ser bom para você. É aquela. Tem que se Perdão. Eu conhecer. ia falar que as pessoas que são mais experientes, as pessoas que já trilharam um caminho semelhante ao que a gente trilhou ou vai trilhar, elas têm muito a contribuir, sabe? Elas têm pontos importantes a contribuir. Só que elas não têm exatamente os mesmos valores que a gente tem, sabe? Então, a gente Uhum, pode ouvir, mas é muito difícil uma outra pessoa tomar a decisão pela gente, sabe? uhum, exatamente. E uma dica que eu acho também para quem é vestibulando, quem está tendo que fazer escolha profissional, buscar informação do tipo conversar com alguém que faz o curso, ficar de olho se vai ter um workshop, porque às vezes a própria faculdade ou o grupo estudantil organiza workshop para apresentar o curso, feira de profissão que também tem, inclusive teve a da USP recentemente. Então, tá por dentro dessas informações, porque uma questão, a escolha profissional, ela tem a ver com a carreira que você vai querer seguir no futuro, mas tem também muito a ver com o curso que você vai cursar, né? E isso é uma parte muito importante, sabe? Porque é inclusive uma coisa que o André você comentou quando a gente estava conversando, né? Que às vezes a pessoa acaba gostando do curso, mas depois não vai gostar da carreira. Ou quer muito seguir a carreira, mas não consegue passar pelo curso, assim. Sim, exatamente. E essas são. E é uma coisa de estar. Pode Desculpa continuar. essa, porque deu um cortezinho, achei que você tinha terminado. Não, mas ia falar que, por uma pessoa que, inclusive, passou por essa experiência de tomar a decisão na época de vestibular, por uma coisa a qual eu tinha afinidade por uma ideia do curso, e não pelo curso, sabe? Tipo, eu cheguei a cursar 3 anos e meio de engenharia, quando na verdade eu gostava da parte teórica de exatas e eu ia me formar um engenheiro. Teve um momento que eu tive que parar e falar: pera, isso não está alinhado com o que eu quero para o meu futuro. E Uhum. realmente é muito difícil estar preparado para tomar a decisão quando você não tem experiência. Isso, infelizmente, é uma questão que o vestibular traz que é difícil, é cedo demais que tem que tomar essas decisões, né? Mas, de fato, olhar Uhum. para o curso, olhar para a carreira, porque são coisas, uma coisa mais que a outra, claro, mas são coisas situações que vão tomar muito tempo da sua vida. Se você for fazer uma graduação, vão ser anos da sua vida. Se for um curso o qual você não suporta, vai ser muito difícil. A carreira, você tem a possibilidade de trocar depois. Mas se você se formar numa carreira a qual você não tem afinidade, também vai ser muito difícil. Então, são coisas para pesar nessa balança também. Sim, e tem um custo até financeiro também muito grande, né? Então é um investimento mesmo, investimento muito importante. Sim, com certeza. E
nesse processo também de coletar informação, olhar os diferentes lados de cada opção também, porque toda pessoa com quem você vai conversar vai ter um olhar orientado para algum aspecto. Então, tentar sempre explorar vários aspectos de uma mesma Uhum. opção, Eu acho para ver o que faz sentido para que você. no contexto do ensino médio e pré-vestibular em geral, é sempre bom perguntar para os professores, porque eles estão ali para ministrar aula, mas eles sempre podem dar suporte, porque assim como uma pessoa que está confusa e indecisa, várias outras já estiveram também, e é sempre uma coisa que dá para colocar como contato, uma pessoa que está cursando o curso que você quer, ela, em geral, vai estar interessada em te explicar o como é uma parte desse percurso, sabe? Uhum, exatamente. E nesse processo de decisão, uma coisa que vem muito, que a gente comentou, é essa questão da Uhum. emoção, né? Que às vezes vem o medo, às vezes vem a ansiedade. E a TCC, ela tem um olhar sobre a emoção. Como, como que a TCC enxerga a emoção? Então, as emoções elas estão dentro de uma parte essencial do nosso semblante de ser humano, por assim dizer, de como a gente enxerga as pessoas, que é entender que a, o como você interpreta e sente as coisas é um excelente indicativo de como você entende o mundo, sabe? Então, muito provavelmente, se você tem ansiedade na época de pré-vestibular, se você tem medo de fazer uma prova de vestibular, isso é um indicativo de que aquilo está te ameaçando de alguma forma, sabe? Então, de fato, faz sentido as pessoas elas sentirem ansiedade e medo no contexto de, de vestibular. Mas uma coisa que eu queria começar falando, eu não sei se eu já tinha falado, mas é bom reiterar, é não existem emoções boas e não existem emoções ruins. Existem as emoções agradáveis e as emoções desagradáveis. Porque se elas existem, tipo, se elas são um fenômeno que está em toda a humanidade, muito provavelmente, em algum contexto, ela é útil. Concorda comigo? E mesmo as emoções desagradáveis, como o medo, como ansiedade, como raiva, como tristeza, elas têm a sua importância, porque muito provavelmente elas teriam deixado de existir ao longo do tempo, se não tivesse uma função essencial para a nossa sobrevivência, quanto indivíduo e enquanto sociedade, sabe? As emoções, elas são um indicativo de como os meus valores estão interagindo com o ambiente. Porque suponhamos que tem uma situação de perda, por assim dizer, que você está passando. Eu vou dar um exemplo bem bobo, tá? Que Uhum. você está passando por um shopping e tudo mais, e daí alguém vai e, sei lá, derruba sei lá, um vidro, alguma coisa de valor. E você passa e no máximo você vai falar, nossa, que triste. Mas em geral isso não vai te afetar com muita intensidade. É possível que isso afete a pessoa que perdeu um item de valor para ela. Por quê? Porque esse item que quebrou, ele não é valoroso para você naquele momento. Ele é valoroso para uma outra pessoa. Por isso que isso não te desperta uma emoção desagradável. Mas se você tiver muito apego em alguma coisa ou em uma pessoa e essa pessoa ficar doente ou se esse item quebrar, for perdido, você vai ficar arrasado, você vai ficar triste, você vai ficar com raiva. Tipo, imagina as pessoas que tiveram que se esforçar
um tanto esse ano e nos outros anos para conseguir passar no vestibular. E daí o mundo inteiro fica uma bagunça, não se sabe como vão ser os vestibulares, não se sabe como que vai ser o estudo e todo um esforço passado, ele fica em xeque. É esperado que uma coisa que você tenha demandado tanto esforço e tanta energia e você perca ou você esteja na iminência de perder, que isso te desperte alguma coisa desagradável, sabe? Então, é bom explicar que as emoções desagradáveis, elas são muito importantes. Só que qual que é o grande problema? Que aparece no contexto clínico, aparece no contexto escolar e tudo mais. Que é quando a ansiedade, quando o medo, quando a tristeza vem de uma forma que atrapalha a sua vida. Então, é como se eu quisesse É. estar estudando neste momento, mas eu estou tão ansioso que eu não consigo. Eu, sei lá, eu Uhum. queria estar aproveitando a janta com a minha família, eu queria poder jogar videogame com meu irmão. E eu simplesmente não consigo nem ficar tranquilo. Eu não consigo aproveitar o tempo que me poderia estar sendo muito importante, sabe? Isso é um problema de quando as emoções agradáveis elas ficam difíceis de manejar, de colocar minimamente sob controle, de falar, nossa, que situação lixo, mas pelo menos eu consigo fazer tal coisa. Uhum. Tipo, de reagir às situações, mesmo que elas sejam desagradáveis, sabe? E daí, Sim. ah, na psicologia das abordagens cognitivo-comportamentais, a gente tem algumas ideias de como fazer esse manejo das emoções muito intenso. Que a gente na TCC tradicional, na terapia cognitivo-comportamental tradicional, a gente tem um conceito chamado empirismo colaborativo, que é quando uma pessoa e o terapeuta, eles ambos investigam a realidade em interação com a minha visão de mundo. Ou seja, se é quando eu tô me sentindo um lixo porque eu errei uma questão de matemática e na cabeça vem, fala, nossa, como eu sou burro, ou nossa, como eu sou um lixo, nossa, como eu não sirvo para nada. Se você tiver uma outra pessoa te ouvindo naquele momento, falar como eu sou um lixo porque eu errei uma questão, muito provavelmente essa pessoa vai falar, tá, uma questão errada equivale a você ser um lixo ou você não ter valor, tipo, quem que não erra, sabe? Uhum. Ah, e ali Sim. daí para frente, justamente escalar. Tá, e por que que eu me cobro tanto, sabe? Uma vez que você consegue fazer Uhum. essa primeira investigação, você pode fazer uma segunda investigação, que é o seguinte. Por que que eu criei essa regra meio confusa de que quando eu erro, eu sou um lixo? E isso se aplica para as outras pessoas? Isso é uma coisa só minha? Eu acho que as outras pessoas são lixo quando elas erram também. E daí você percebe que talvez você não precise ficar tão irritado ou tão autocrítico por uma questão, sabe? É lógico. Esse questionamento, ele nunca vai vir no sentimento de julgar positivo ou negativamente, porque você tem que ir de encontro com o conceito da própria pessoa. Então, se a pessoa ela falar, sim, eu sou um lixo, você não vai julgá-la. Você vai falar, tá, tudo bem, você acha que as pessoas
são lixo quando elas erram. Por que que você acha isso, sabe? Tipo, qual que é o Uhum. motivo de uma determinada rigidez? Seja contextual, seja Sim. generalizada. Porque ela tem um motivo, né? Ela teve uma função ao longo da história da pessoa. Exatamente. Um motivo para existir. Exatamente. Porque as coisas que existem, elas em geral, do nosso comportamento, os nossos comportamentos que existem, eles geralmente existem por um motivo, que é eles Uhum. Uhum. geralmente são apresentadas consequências mais positivas do que negativas quando isso acontece com você. Mesmo a procrastinação, ela é mantida ao longo do tempo, ela pode ser não 100% funcional por um lado, mas ela é funcional por outro. Por quê? Tá, se eu parar para pensar, a procrastinação, ela muitas vezes leva a eu ter dificuldade de lidar com prazos, eu não conseguir conduzir todas as tarefas que eu deveria conduzir, e ela pode inclusive me gerar mais ansiedade lá na frente. Mas a questão é que no aqui e no agora, no momento presente, isso me ajuda a aliviar a ansiedade. Então existe uma função para as coisas, sabe? Então é justamente investigar o porquê das coisas, o porquê as coisas existem, quais são os padrões na sua vida que você consegue avaliar. Tá, eu sou uma pessoa que sinto raiva com frequência. Quais são as situações que me deixam com raiva? Porque muito provavelmente existem situações que, entre aspas, merecem mais a minha raiva se alguém pega uma coisa importante. Se alguém pega o meu celular e joga no chão e sai correndo só para tirar com a minha cara, a minha raiva, ela é bem justificada. Porque é bem injusto uma pessoa pegar e quebrar um negócio meu sem o menor motivo. Agora, se uma pessoa passa pelo meu lado e, sei lá, vou dar um exemplo de novo bobo. Se uma pessoa tivesse correndo do meu lado porque ela tá desesperada, ela precisa pegar um carro porque um parente sofreu um acidente e ela tá a 300 por hora. Ela só quer resolver o problema dela. E ela acaba esbarrando em você. E, e acaba caindo seu celular no chão. Tipo, é esperado de você que você sinta raiva num primeiro momento porque você não tem o cenário inteiro. Mas se você tivesse acesso ao conteúdo da pessoa, de que ela tem uma justificativa para estar apressada também, muito provavelmente você abaixaria esse nível de raiva. Então, justamente, investigar quais são as situações que te despertam alguma emoção específica, o porquê que isso te gera uma reação específica, e justamente, quando você sente, geralmente vem um pensamento rápido, um pensamento automático, que é, nossa, essa pessoa não devia ter esbarrado em mim, entendeu? Que, que Uhum. reflete um, uma forma que você interpretou rápido a situação. E justamente as TCCs, elas vão falar justamente para você olhar as situações, olhar os motivos das suas respostas, que podem ser de pensamento. Tipo, se existe uma situação e aparecer um pensamento na sua cabeça, isso acaba sendo uma resposta, sabe? A situação. E Sim. justamente fazer essa avaliação, sabe? E também existem outras técnicas de manejo de estresse intenso, que é justamente a questão da respiração funda, respiração diafragmática, inclusive justamente por acionar o sistema nervoso parasimpático, que vai fazer o efeito reverso de muitas coisas que gatilham o estresse, a, a raiva, o medo muito intenso, você pode. Porque a emoção também tem uma parte fisiológica, Isso, né? exatamente. Tipo, tá, as coisas estão interconectadas. O sistema.
biológico está integrado como um todo. Então, as suas respostas físicas, fisiológicas, estão conectadas com essa parte neurofisiológica. E outra coisa que eu ia falar, que também é bem presente na, na lógica das terapias cognitivas e comportamentais, é o treinamento de atenção e de atenção plena, que é muitas vezes as pessoas elas estão acostumadas a prestar atenção no que está acontecendo dentro delas. Então elas estão é como se Uhum. o mundo externo não existisse por alguns momentos, como se você só conseguisse prestar atenção no seu próprio desculpa, nos seus próprios pensamentos e sentimentos. E daí você pegar Uhum. e olhar para a situação. E é lógico, isso vem com um treino. Ninguém espera, não é esperado de uma pessoa que no auge de uma emoção muito intensa como medo, ansiedade, que ela consiga parar tudo e olhar ao redor, sabe? De Sim. olhar a parede, olhar o céu lá fora na janela, olhar para as pessoas que estão à sua volta. Uma coisa que eu estava, inclusive, ouvindo num podcast a respeito de duas alunas da. Ai, meu Deus, sumiu o nome. Da Marsha Linehan. Duas alunas da Marsha Linehan, que é a professora que fundou a terapia comportamental dialética. Elas falam de como você pode, inclusive, fazer duas coisas em uma, que é você muitas vezes presta atenção ao redor e você começa a prestar atenção no seu próprio corpo. Então, se eu estou sentindo raiva, como que tá meu pescoço, como que estão as minhas costas, como que tá o meu ombro, como que tá minha face. Porque ao mesmo tempo que você desfoca da sua emoção intensa, você está colocando a sua atenção sobre uma coisa mais, entre aspas, externa, você está se colocando como um objeto de observação, você está se Uhum. capacitando Tá saindo do isso. meio. Você está se capacitando para uma identificação das emoções. Então, não só eu consegui me deixar mais desenergizado, por assim dizer, como também agora eu começo a enxergar como que o meu corpo tá quando eu tô sob determinada emoção. Então, se eu tô sentindo tristeza, minhas costas elas estão querendo ficar arqueadas, meu ombro está caído, minha testa está caída, sabe? Por uma falta de energia. Isso ajuda, inclusive, nas próximas vezes que eu não souber o que eu estou sentindo, a justamente fazer essa identificação, sabe? Então, lógico, Uhum. de novo, tem que vir Interessante. por todo um treinamento, porque no comecinho vai ter que ser num momento no qual você está tranquilo, você não está sentindo nenhuma emoção muito intensa, você pegar 5, 10 minutos e observar o ambiente ao redor. Nem que seja para você conseguir observar uma coisa durante algum tempo. Ela se move, você se move também. É uma prática que vem primeiro com a tranquilidade e depois, à medida que a pessoa for conseguindo ser bem treinada, ela vai justamente conseguir fazer essa desenergização junto com a identificação. Uhum. Uhum. Sim, eu acho que uma coisa importante sobre o que você falou de treinamento é que a gente está falando sobre identificar as emoções, os valores, o porquê das emoções, né? O porquê das reações. Mas esse é o primeiro passo, né? Não se espera, né? Tipo, é um passo importante, mas uma pessoa que começa a entender
não se espera que ela mude de uma hora para outra. Sim, Então, também é uma coisa de aceitação do seu processo, sabe? perfeito. Então, assim, buscar alguém que possa te ajudar, se for o caso, de buscar ajuda profissional, né? Porque o autoconhecimento é um passo nesse Exatamente. caso, né? E, e a gente fica numa balança de que uma vez que a gente se conhece um pouco melhor, muitas vezes a gente está insatisfeito com uma situação, com uma circunstância. Uhum. E daí, dentro de uma balança, a gente tem duas opções em geral, que é ou a gente modifica o nosso comportamento, modifica nosso padrão e a gente chega onde a gente, ou chega mais próximo de onde a gente quer chegar, ou a gente percebe ao longo do tempo que muitas vezes não tem como chegar lá e que não tá tudo errado comigo e que tá tudo bem eu ser desse jeito, muitas vezes. Então, a balança é entre Exatamente. a modificação e a aceitação com o tempo, sabe? E você Sim, comentou de outras sim. estratégias, além da identificação, que é um primeiro passo, mas isso é um belo de um primeiro passo, porque a partir do momento que você consegue identificar as Uhum. coisas e refletir a respeito, óbvio, quando você faz isso sozinho, você ainda está um pouco refém dos próprios vieses, da sua própria interpretação de mundo, que às vezes é muito fácil você se autoafirmar que a maneira como eu penso coincide com a maneira que eu sempre pensei, sabe? Então, justamente ter Sim. uma visão alternativa é legal, e a visão alternativa, em geral, ela não vem como uma ferramenta de ajuda se ela vem de forma de julgamento, que é mais Sim. no, na forma de compreensão, de curiosidade, de eu ouvir uma pessoa e não julgá-la, mas sim tentar entender o porquê que ela é daquela forma. Porque talvez eu não entenda bem sobre ela o suficiente e talvez ela não saiba sobre ela o suficiente. E ela está com uma resposta incompleta para pelos motivos pelos quais ela se comporta do jeito que ela se comporta, sabe? Entendi. Eu acho que dá para fazer um comentário final, porque já são 10 para Uhum. 7 e a live, ela, aqui no Instagram, ela só dura uma hora. Eu acho que eu ia comentar que um viés comum que tem na escola e quem está nesse momento de vestibular e de estudar, né, é o viés daquela questão da inteligência sobre si mesmo, que é, às vezes você vai mal num ponto, então eu vou mal numa prova, ou eu vou muito mal em matemática, e aí a pessoa acredita que então ela não é inteligente ou ela não tem capacidade para aprender, mas a realidade não é muito essa, né? A realidade é que as pessoas têm diferentes habilidades, né? E na verdade a prova, ela não mede nem uma habilidade específica, ela mede o seu desempenho em utilizar aquela habilidade naquele momento específico, sabe? Então, é muito importante ter a ideia de que você possui vários tipos de conhecimentos e habilidades, e às vezes você é pior em um e bom em outros. E isso não é estático, isso é bem plástico, né? Você pode É. aprender. E aquela coisa que você falou também, da pessoa que faz a prova e diz, ah, eu sou um lixo, que é também uma dica para o vestibular, que é focar nos seus pontos fortes, né? E ver o custo que é tentar aprender algo que você não Uhum. sabe. Não é? A gente estava conversando um pouco sobre isso. Exatamente. Que entender que ninguém é perfeito no vestibular. Que tipo de pessoa que
consegue, e isso não vem com uma questão de julgamento, tipo, literalmente que pessoa Aham. tem todo o conhecimento possível de cair no vestibular. Não existe essa pessoa. E existem pessoas em circunstâncias que beneficiam mais a elas, existem pessoas em circunstâncias que prejudicam mais a elas. Tem pessoas que, infelizmente, sofreram a vida inteira por um modelo educacional em que muitas vezes você tem que aprender a dar a resposta certa e não a refletir, sabe? Então você Aham. tem que seguir uma receita de bolo, que é mais ou menos o vestibular. E assim, existem pessoas que vão melhor nesse modelo, existem pessoas que vão pior nesse modelo. Isso quer dizer que é um modelo bom? Não, porque eu acredito que a proposta de educação é justamente formar as pessoas. E isso vem com um pensamento crítico, isso vem com conhecimento, com fundamentos do conhecimento de matemática, de português e tudo mais. E a gente vê que é uma parcela muito pequena que está sendo preenchida da Exatamente. aspiração que a educação deveria ter, né? Exatamente. Eu acho que até essa proposta que o PEIC tenta sempre trazer, né? Que é uma educação interdisciplinar, que favorece a discussão e a reflexão sobre os pontos, né? Ô André, a conversa está muito boa, mas já são 5 para 7, eu tô com medo. Eu não sei exatamente como funciona, eu acho que a live Eu acho que desliga fecha sozinho sozinha. também. Então acho bom a gente já ir encerrando, dando os recados finais. Claro. Eu queria então, ir encerrando aqui, agradecer para o pessoal que acompanhou a gente. Eu acho que a gente consegue postar isso depois na nossa página do Instagram, para se alguém não conseguiu acompanhar, se quiser enviar para alguém. E se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão, se você está prestando vestibular, vai prestar vestibular, quiser alguma ajuda, alguma orientação, pode mandar mensagem para a gente no Pake, no Instagram, no Facebook, que a gente vai te responder, tá? Acompanhe a gente nas redes sociais e fica de olho que, se eu não me engano, dia 8 vai ter uma live muito legal sobre emoções. Acho que tem um pouco a ver com o que a gente Aham. conversou. É, Você quer dar um recado final aí, André? então, para as pessoas, muito obrigado quem acompanhou a gente aí até agora. Quem tiver interesse em acompanhar o que a Liga tem produzido, no nosso Instagram a gente está com dois projetinhos, que é a Quarta Científica, na qual quinzenalmente a gente faz uma postagem sobre artigos científicos da atualidade, da contemporaneidade, coisas interessantes que, que formam as teorias e terapias cognitivo-comportamentais, que é justamente a questão de estar sempre bem embasado empiricamente. E também eu queria falar do nosso projeto da TCC Descomplicada, que quinzenalmente também a gente faz uma postagem de uma forma que é para ser compreensível para as pessoas. Eu espero que elas consigam a- aproveitar o que a gente está produzindo. E quem tiver alguma dúvida, qualquer coisa, pode escrever para a gente na Liga, a gente se propõe a conversar sempre. Beleza, então. Acho que é isso. Muito obrigado, viu, gente? E obrigado, André, também, por aceitar o convite. Tá aqui discutindo esse tema tão legal com a gente. Obrigadão, gente. Boa semana. Boa noite.